Atravessamos a névoa de Londres, no inverno de 1956, e entramos lentamente na Wycliffe Road, um conjunto de casas geminadas marcadas por um pós-guerra ainda vivo nas fachadas, nas rachaduras dos tijolos, no medo silencioso que pairava sobre cada família. Ali não havia glamour, não havia lendas, não havia histórias para espantar crianças. Tudo era real, concreto, cotidiano. E é exatamente nesse cenário comum que nascem os fenômenos mais terríveis. A família Hitchens, Wally, sua esposa Kathy, o filho John e a menina de 15 anos, Shirley, viviam uma rotina simples, honesta, sem qualquer envolvimento com ocultismo, rituais, superstição ou interesse por assuntos paranormais. Eram trabalhadores, discretos, e nunca haviam chamado atenção para si. Mas na noite de 27 de janeiro de 1956, tudo mudou. E mudou para sempre. Até hoje, mais de meio século depois, especialistas consideram o caso inexplicável, único e completamente fora do padrão de qualquer fenômeno poltergeist documentado no mundo. E é exatamente por isso que ele se tornou um dos arquivos mais preciosos da história do paranormal moderno. O que você vai ouvir agora é uma reconstrução fiel, baseada em os 400 mais relatórios oficiais feitos durante os anos de atividade, entrevistas gravadas com Shirley e familiares, anotações da polícia de Battersea, diários originais mantidos pelo próprio pai, Wally, arquivos do investigador Harold Shibet, recortes de jornais da época que documentaram um caso em tempo real. Tudo o que será descrito aqui ocorreu de fato e foi testemunhado por dezenas de pessoas, vizinhos, bombeiros, policiais, jornalistas, psicólogos, investigadores paranormais e funcionários públicos. Este não é um conto. Não é uma interpretação. É a verdade documentada de um dos poltergeists mais persistentes e inteligentes já registrados. Agora, respire fundo, porque o que aconteceu naquela primeira noite em Battersea foi apenas o início de uma longa escalada para o mais absoluto terror. O começo. A madrugada seguinte à primeira noite de manifestações seria lembrada pela família Hitchens como a madrugada em que a casa começou a se comunicar. Não era mais apenas barulho. Não eram mais objetos se movendo. Havia uma forma, ainda primitiva, de linguagem, de intenção, de resposta direta. O poltergeist, que mais tarde ganharia o nome de Donald, estava acordando. E ele queria ser ouvido. O dia seguinte, o ar pesado. O sol da manhã seguinte entrou tímido pelas janelas pequenas da Wycliffe Road. Shirley desceu as escadas com passos lentos, segurando-se no corrimão como se estivesse pisando em território inimigo. A cozinha parecia normal. O bule no fogão, o cheiro de chá preto, pão de forma na mesa. Mas havia algo no ar. Algo que a família inteira sentiria como uma eletricidade leve, como um arrepio permanente. O pai, Wally, descreveu aquilo como a sensação de estar sendo observado por alguém que não respira. Nenhum deles havia dormido direito. E por mais que tentassem racionalizar os eventos da madrugada, algo não encaixava. Shirley tentava convencer a si mesma de que tudo tinha sido um sonho, mas as marcas estavam ali. A colcha amarrotada, o chinelo no lugar errado, a parede com 3 leves imperfeições, como se algo tivesse batido ali, de dentro para fora. Eles não queriam falar sobre isso, mas a casa queria, e ela não esperaria muito. Naquela tarde, enquanto Shirley estava sentada no sofá fazendo lição de casa, algo se manifestou. Primeiro, um toque. Depois, outro. Um padrão ritmado, inteligente. Toque, toque, toque. Wally congelou.
Kathy cobriu a boca. Shirley saiu debaixo da cama de novo? O pai perguntou, tentando manter a calma. Não fui eu, pai. E então veio a prova. Wally bateu na parede propositalmente 2 vezes. Toque, toque. A resposta veio na mesma cadência. Toque, toque. A casa estava respondendo. Com precisão. Com clareza. Com intenção. Esse momento está registrado nos arquivos como o primeiro diálogo por batidas entre a entidade e a família. A partir dali, a casa ganhou voz. Durante as horas seguintes, as batidas passaram a caminhar pela casa. Começavam no teto, desciam pelas paredes, atravessavam o corredor e terminavam na porta do quarto de Shirley. E então recomeçavam. Era como se a casa tivesse vida própria, como se algo estivesse percorrendo sua estrutura, mapeando tudo, observando tudo, escolhendo onde se manifestar. Wally tentou seguir os sons com os ouvidos andando pela casa, mas era impossível. Eles se moviam rápido demais. Em direções impossíveis, atravessando madeira, tijolo e concreto como se nada fosse barreira. Esse tipo de movimentação inteligente é extremamente rara em casos de poltergeist e se tornaria um dos maiores motivos pelo qual o caso de Battersea chocaria investigadores e especialistas. A primeira testemunha externa, a avó. A avó de Shirley, Ethel, chegou naquela noite para visitar a família. Ela era cética, dura, e sempre dizia que o diabo não tem poder sobre casa de gente decente. Mas assim que entrou, sentiu a atmosfera pesada. Ao subir para ver o quarto da neta, Ethel congelou no meio do corredor. Os sons começaram a segui-la. Toque, toque, toque. Ela parou, respirou fundo e disse: "Seja quem for, pare agora." A batida veio em resposta, imediata, mais forte, mais agressiva. Como se estivesse rindo dela. A velha senhora empalideceu. Segundos depois, um objeto pequeno, uma escova de cabelo, deslizou sozinha pelo corredor, parando aos pés de Ethel. A avó deixou escapar um sussurro. Isso não é humano. Foi a primeira vez que alguém fora do núcleo familiar testemunhou o fenômeno. E nada seria mais como antes. O fenômeno evoluiu rápido. Nas noites seguintes, a família percebeu um padrão. Batidas rápidas, igual agitação. Batidas lentas, igual resposta. 3 batidas, igual afirmação. Uma batida forte, igual negação. Séries longas, igual irritação. Donald estava aprendendo a se comunicar, e estava aprendendo rápido demais. A partir desse ponto, o caso deixa de ser apenas um poltergeist comum e entra na categoria de entidade inteligente, algo raro e muito mais perigoso. Shirley, ainda adolescente, começou a sentir que as batidas vinham acompanhar seus movimentos, que a entidade estava ligada a ela, de alguma forma. E ela estava certa. Muito mais do que imaginava. Numa madrugada, Shirley acordou com a sensação de que alguém tocava seu pé. Não era um toque humano. Era leve demais, gelado demais, mas ao mesmo tempo consciente. Quando ela puxou o pé para dentro da coberta, algo puxou de volta. Foi numa madrugada abafada de fevereiro de 1956 que o fenômeno escalou para algo que nenhuma família, por mais paciente ou racional, poderia continuar ignorando. O relógio marcava 3h17. E foi ali, naquele minuto exato, que todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo. Não como uma rajada de vento, mas como algo coordenado, preciso, violento, intencional. O pai de Shirley saltou da cama, acreditando que alguém havia invadido a casa. A mãe, aterrorizada, começou a rezar. E Shirley sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma presença encostando nas costas dela. Uma pressão gelada, como se dedos invisíveis percorressem sua espinha.
E então veio o som. O som que acompanharia a família Hitchens pelo resto da vida. Raspar de garras no assoalho. Devagar, arranhando madeira antiga. De um lado ao outro. As luzes piscavam, objetos vibravam. E Shirley chorava sem entender por que aquela coisa a tinha escolhido. Mas o pior ainda estava por vir. A partir daquela madrugada, o que acontecia ao redor de Shirley se tornou agressivo, direto e inegável. Roupas sumiam, sapatos eram arremessados contra paredes, talheres dobravam sozinhos. E o mais perturbador, bilhetes escritos à mão começaram a aparecer, todos dirigidos a Shirley, todos assinados com um nome: Donald. Quem ou o que era Donald? A caligrafia era irregular, como se uma mão incapaz de dominar o próprio corpo tentasse imitar a escrita humana. O pai de Shirley decidiu esconder os bilhetes. Achava que aquilo era obra de alguém tentando manipular a menina. Mas a polícia seria acionada logo em seguida, porque numa manhã, quando Shirley acordou, encontrou seu travesseiro cheio de cinzas e uma assinatura escrita em carvão na parede. Eu vejo você. Não havia mais como negar. O fenômeno estava deixando de ser apenas físico, estava se tornando pessoal. Com a situação fora do controle, investigadores amadores, vizinhos, repórteres curiosos e até médiums começaram a rondar a residência. Foi numa tarde acinzentada, durante um raro dia em que Shirley parecia tranquila, que aquilo aconteceu. A mãe estava preparando chá. O pai lia o jornal. E Shirley, encostada na parede da cozinha, rabiscava distraidamente no papel. Quando 3 batidas soaram. Secas, cadenciadas, vindo da parede atrás dela. O pai levantou a cabeça. A mãe congelou segurando a chaleira. E então, sem que ninguém tocasse em nada, a vara da cortina começou a vibrar, cada movimento fazendo batidas no mesmo ritmo. A mãe, quase sem voz, perguntou: "Tem alguém aí?" As batidas responderam 2 toques, claros, imediatos. E esse foi o primeiro protocolo estabelecido com a entidade. 1 toque. Não. 2 toques. Sim. 3 toques. Talvez. Não sei. A partir desse dia, Donald ganhou voz. E usou essa voz para se fazer presente em cada segundo da vida da família. A polícia, novamente envolvida, registrou o fato. Shirley era capaz de conversar com o fenômeno por meio das batidas. Mas havia um detalhe perturbador no qual ninguém queria acreditar. Donald só respondia quando Shirley estava presente. A menina virou uma espécie de interface para algo que não pertencia ao nosso mundo. Os investigadores começaram a fazer perguntas. Quantos anos você tem? 3 batidas. Talvez. Você está morto? 2 batidas. Sim. Morreu aqui? 1 batida. Não. Está aqui por causa da Shirley? 2 batidas. Sim. E então veio a pergunta que ninguém teve coragem de fazer, mas um dos vizinhos ousou. Você quer machucá-la? A resposta demorou. O ar ficou denso. E, finalmente, 1 batida. Não, mas logo em seguida, como se reconsiderasse, 3 batidas. Talvez. Esse foi o primeiro sinal de que a entidade não era apenas inteligente. Ela tinha vontade mutável. As batidas deram lugar aos arranhões. Os arranhões deram lugar às quedas de temperatura. E as quedas de temperatura deram lugar a ataques diretos. Shirley começou a acordar com arranhões nos braços, rosto marcado, tornozelos vermelhos como se tivessem sido apertados com força e sensação de sufocamento no meio da noite.
Os bilhetes ficaram mais frequentes e mais claros. Agora, Os bilhetes de Donald, até então raros e surgindo em momentos isolados, se tornaram diários. E algo chamou a atenção da família e dos pesquisadores. Agora, os bilhetes apareciam enquanto as pessoas estavam no cômodo, sem que ninguém visse a escrita acontecer. Folhas em branco eram deixadas sobre a mesa. Minutos depois, um texto surgia. Um texto extenso, mas com uma caligrafia impossível. Não era escrita fluida, nem tremida, nem infantil. Era como se alguém que nunca tivesse usado a mão humana tentasse escrever rápido demais, pressionando o lápis ao ponto de quebrá-lo. Uma frase específica apareceu repetidamente. Não gosto de ser ignorado. Essa frase se tornaria a marca do aumento da agressividade do poltergeist. E um detalhe crucial: Shirley começava a sentir dor de cabeça toda vez que um bilhete novo surgia. Como se algo puxasse energia da mente dela para produzir cada texto. A fase das sombras começou discretamente. Primeiro, pequenas manchas escuras nos cantos dos cômodos, sempre na direção onde Shirley estava. Depois, formas mais nítidas, como se alguém muito magro e alto se movesse contra a luz. Mas o evento que mudou tudo aconteceu numa noite em que a mãe de Shirley acordou assustada. Do lado da cama, parado a menos de 2 metros, havia um contorno humano. Alto, fino, estático, sem braços visíveis, sem rosto, apenas uma silhueta densa o suficiente para bloquear a luz da janela. A mãe gritou. A sombra não desapareceu. Ela simplesmente deslizou pelo chão como fumaça escura sólida até passar pela porta do quarto de Shirley, que se abriu sozinha. E quando entraram no quarto da menina, encontraram Shirley dormindo profundamente. Mas o travesseiro estava queimado. E na parede, A partir da aparição incompleta, nada mais voltou ao normal na casa dos Hitchens. Shirley estava pálida. Os pais, exaustos. E o fenômeno, inquieto. Se antes Donald se mostrava reativo, agora ele parecia desesperado, como quem tenta avisar algo antes que seja tarde demais. O episódio 6 começa com o momento exato em que tudo mudou. Quando documentos começaram a surgir em locais impossíveis. Era madrugada, quando ouviram o barulho. Shhh. Como se folhas sendo arrastadas pelo chão. A mãe acendeu a luz. No corredor, espalhados como se alguém os tivesse deixado cair, havia papéis muito antigos, amarelados, rasgados, escritos com tinta que lembrava ferro oxidado. O pai não tocou de imediato. Temia a contaminação, fraude, qualquer coisa. Mas então Shirley, ainda sonolenta, disse: Ele disse que era um dele. A menina não lembrava de ter levantado da cama, nem de ter visto o que quer que fosse. Mas, no papel, havia datas. 1838, 1841, 1849. E nomes. Nomes que ninguém na família reconhecia. Albert Hitchens, Mary Chalmers, Thomas Miller. E numa das cartas, quase apagado, /Donald. Era a primeira vez que o nome Donald aparecia em algo físico que não fosse um bilhete do fenômeno. Mas havia algo ainda mais perturbador. A letra da carta era diferente da letra dos bilhetes. Era escrita de alguém alfabetizado no século XIX. E debaixo da assinatura, um símbolo. Um pequeno desenho de uma âncora, o tipo usado por marinheiros. O investigador sugeriu o óbvio. Pode ser o nome verdadeiro dele. Shirley apenas respondeu. Ele disse que não lembra tudo.
A partir daquela madrugada, o quarto de Shirley deixou de ser apenas um lugar de descanso. Virou um ponto focal. As temperaturas caíam de forma impossível. O termômetro marcava 5 graus Celsius dentro do ambiente, em pleno verão. No canto, ao lado do guarda-roupa, o ar parecia parado, denso, como se nada vivo pudesse respirar ali. E quando a família tentava aquecer o quarto, fogão portátil desligava sozinho, vela apagava com um sopro no inexistente, aquecedor caía no chão. Tudo indicava que o fenômeno não queria calor ali dentro. Naquela semana, Shirley começou a acordar com respiração branca, como se estivesse dormindo ao ar livre no inverno. E sempre que isso acontecia, havia um novo bilhete. O mais famoso deles. Agora você está mais perto de mim. Incomodado com os documentos antigos, o jornalista John Osman decidiu pesquisar. Era uma época em que não havia internet. Cada nome exigia visita a arquivos físicos, registros de igrejas, cemitérios e centros municipais. E quanto mais ele investigava, mais coincidências surgiam. Em Battersea, no século XIX, havia de fato um Donald Miller, marinheiro desaparecido em circunstâncias misteriosas. Havia também registros de uma família Hitchings, mas de quase 100 anos antes, sem nenhuma relação aparente. E havia o mais intrigante. Um homem chamado Albert Hitchings, mencionado em um dos papéis. Um patronímico que, mesmo sendo parecido com Hitchings, não era da mesma linhagem da menina. Mas um padrão começou a surgir. Todos esses nomes tinham conexão com o rio Tâmisa, docas, barcos, naufrágios, desaparecimentos. E o símbolo da âncora, presente no papel encontrado na casa, era comum entre homens que morreram no mar. Quando Osman voltou à casa dos Hitchings para relatar suas descobertas, a entidade reagiu com uma violência nunca antes vista. Como se odiasse alguém remexendo no seu passado. Capítulo 4. A violência escala. Aquela mesma noite, o pai de Shirley ouviu um estrondo. Ben! Como se uma porta tivesse sido arrancada. Correu ao quarto. A cama da menina estava deslocada quase meio metro. Shirley tremia, dizendo: "Ele está com raiva, ele está muito bravo." Donald não queria que mexessem na sua história. Ou não queria que soubessem mais do que ele mesmo conseguia lembrar. Então veio o fenômeno que ficou registrado pela imprensa. As camisetas de Shirley começaram a rasgar no ar, sozinhas, como se mãos invisíveis puxassem com força as fibras do tecido. O som era horrível. Trrr, trrr. A mãe chorava, o pai gritava para que parasse, e pela primeira vez as batidas, antes comunicativas, surgiram não em forma de resposta, mas como ataques. Bate, 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 bate. Em todas as paredes, ao mesmo tempo, como um tambor militar. Um vizinho registrou ter ouvido as batidas saindo do chão. O fenômeno estava claramente perdendo o controle, ou esquecendo que precisava fingir controle. Foi depois dessa madrugada que Donald fez algo nunca visto. Ele escreveu a frase mais longa e clara de todo o caso. Foi no caderno de Shirley, deixado aberto sobre a mesa do café. Caligrafia tensa, pressionada, quase rasgando o papel. Não era o que vocês pensam que eu sou. A família inteira parou ao ler. Shirley ficou gelada. E então, ao virar a página, havia uma segunda frase escrita em outra letra, como se outra parte da entidade tivesse assumido. Eu preciso lembrar. Essa foi a primeira vez que surgiu a teoria, que hoje ainda é debatida, de que Donald não era um único ser, mas talvez um fragmento de memória, uma personalidade incompleta, uma consciência dividida, ou a soma de múltiplos restos emocionais de pessoas mortas.
Mas nada disso explicava o principal. Por que ele estava ligado a Shirley? E por que parecia ganhar força conforme a identidade dele emergia? Nos dias seguintes, Shirley passou a ter episódios estranhos logo ao acordar. Ela abria os olhos e sentia como se tivesse esquecido uma parte do próprio dia, como se tivesse conversado com alguém no sonho, como se tivesse sido conduzida. E sempre que isso acontecia, havia um detalhe. O quarto inteiro tinha cheiro de maresia, como se alguém tivesse aberto as janelas para o vento da doca, mas nenhuma janela estava aberta. E o mais perturbador, antes de dormir, a menina ouvia passos andando em volta da cama. Passos arrastados, pesados, irregulares. Como se alguém manco estivesse circulando o quarto, estudando seus movimentos, tentando encontrar a brecha certa para entrar. E na terceira noite, algo aconteceu. Shirley estava entre o sono e a vigília quando sentiu uma mão gelada segurar os seus pés. A pressão era real, forte, humana. E a voz, não vinda do ar, mas do interior da própria mente, sussurrou: "Deixe-me lembrar através de você." Ela tentou gritar, mas o corpo não reagiu. Era o início da possessão parcial. E esse capítulo é um dos mais documentados do caso. Aconteceu durante o café da manhã. Shirley, pálida e trêmula, olhou para o pai e disse algo que ele jamais esqueceu. A voz não era dela. Era profunda, rouxinol arranhado, quase masculina. "Ele está vindo." Os pais congelaram. E a menina, como se nada tivesse acontecido, voltou a falar com sua voz normal segundos depois. "Pai, eu falei alguma coisa?" Shirley não lembrava. A entidade estava começando a usar seu aparelho vocal, um fenômeno raríssimo em casos reais. E essa seria apenas a primeira manifestação. Na noite seguinte, investigadores presentes ouviram: Eu fui deixado." E quando perguntaram por quê, a mesma voz, através de Shirley, gaguejou: Na água." Shirley não sabia nadar. Nunca gostou de água. Nunca tinha tido ligação com o rio. Mas agora, toda vez que a entidade falava, o chão ficava úmido, como se gotas minúsculas de água do Tâmisa surgissem entre as tábuas. A fase mais temida começou numa noite silenciosa. Shirley estava deitada quando entrou num estado que não era sono nem vigília. Os olhos ficaram abertos, mas ela não via nada. A respiração se tornou sibilante, fria, como se o ar estivesse saindo por pequenas fissuras nos pulmões. E o corpo começou a se mover sozinho. Primeiro as pernas saíram da cama. Depois o tronco levantou, e Shirley se colocou de pé, devagar, arqueada, com a cabeça inclinada como um boneco quebrado. Os pais correram. O pai tentou segurá-la, mas ela era leve demais, leve a ponto de parecer vazia, como se parte da alma tivesse drenada. E então, com a mesma voz profunda: "Ache o resto." "O resto do quê?" perguntou o pai. A resposta fez todos arrepiarem. "De mim." E nesse instante, uma pancada surgiu na parede atrás de Shirley, abrindo um buraco no reboco, como se alguém esmurrasse de dentro para fora. Não era um exorcismo formal. Ninguém queria envolver a igreja oficialmente, mas chamaram um médium experiente, que já havia lidado com poltergeists. Ele entrou na casa e imediatamente disse: "Há mais de um espírito aqui. Um está preso, o outro faminto." Essa frase nunca foi explicada por completo, mas o ritual começou. O médium tentou cortar o vínculo entre Shirley e a entidade usando oração e concentração. E então, tudo explodiu. As portas bateram ao mesmo tempo, os móveis tremeram, o telhado estalou, e Shirley, que estava sentada, foi arremessada contra a cama com tanta força que o matraz afundou. O médium caiu no chão, e 3 bilhetes surgiram instantaneamente no quarto, como se fossem cuspidos pelo ar. "Não, ela é minha âncora, você não entendeu." A palavra âncora reaparecia. Ligação marítima? Ligação emocional?
Ligação espiritual? O médium saiu chorando. Disse que havia algo antigo ali dentro. Algo que não era apenas um espírito humano. Mas a pior parte desse episódio veio ao final. Durante uma das crises, Shirley entrou num transe profundo e começou a narrar algo como se estivesse vendo um filme dentro da mente. Água preta onde ele afunda. Os gritos, ninguém ouve. O barco vira. Um deles o empurra. Ele bate a cabeça e desce. O corpo dela se enrijecia, como se revivesse cada impacto. Os pais gritavam para que parasse. Mas Shirley, com a voz arranhada, continuou. O rio o leva. Não encontra paz. Ele quer lembrar. Ele quer voltar. E então, com um olhar que não era dela, ele não lembra o nome. A entidade era um fragmento de alguém morto no rio. Alguém que não conseguia reconstruir sua própria história e usava o corpo de Shirley como um espelho para tentar lembrar. Mas isso significava outra coisa. Donald precisava dela e não iria soltá-la facilmente. Nos dias seguintes, Shirley passou a ter episódios estranhos logo ao acordar. Ela abria os olhos e sentia como se tivesse esquecido uma parte do próprio dia. Como se tivesse conversado com alguém no sonho. Como se tivesse sido conduzida. E sempre que isso acontecia, havia um detalhe. O quarto inteiro tinha cheiro de maresia, como se alguém tivesse aberto as janelas para o vento da doca, mas nenhuma janela estava aberta. E o mais perturbador, antes de dormir, a menina ouvia passos andando em volta da cama. Passos arrastados, pesados, irregulares. Como se alguém manco estivesse circulando o quarto, estudando seus movimentos, tentando encontrar a brecha certa para entrar. E na terceira noite, algo aconteceu. Shirley estava entre o sono e a vigília quando sentiu uma mão gelada segurar os seus pés. A pressão era real, forte, humana. E a voz, não vinda do ar, mas do interior da própria mente, sussurrou. Deixe-me lembrar através de você. Ela tentou gritar, mas o corpo não reagiu. Era o início da possessão parcial. E esse capítulo é um dos mais documentados do caso. Aconteceu durante o café da manhã. Shirley, pálida e trêmula, olhou para o pai e disse algo que ele jamais esqueceu. A voz não era dela. Era profunda, rouxinol arranhado, quase masculina. Ele está vindo. Os pais congelaram. E a menina, como se nada tivesse acontecido, voltou a falar com sua voz normal segundos depois. Pai, eu falei alguma coisa? Shirley não lembrava. A entidade estava começando a usar seu aparelho vocal, um fenômeno raríssimo em casos reais. E essa seria apenas a primeira manifestação. Na noite seguinte, investigadores presentes ouviram. Eu fui deixado. E quando perguntaram por quê, a mesma voz, através de Shirley, gaguejou. Na água. Shirley não sabia nadar. Nunca gostou de água. Nunca tinha tido ligação com o rio. Mas agora, toda vez que a entidade falava, o chão ficava úmido, como se gotas minúsculas de água do Tâmisa surgissem entre as tábuas. A fase mais temida começou numa noite silenciosa. Shirley estava deitada quando entrou num estado que não era sono nem vigília. Os olhos ficaram abertos, mas ela não via nada. A respiração se tornou sibilante, fria, como se o ar estivesse saindo por pequenas fissuras nos pulmões. E o corpo começou a se mover sozinho. Primeiro as pernas saíram da cama. Depois o tronco levantou, e Shirley se colocou de pé, devagar, arqueada, com a cabeça inclinada como um boneco quebrado. Os pais correram. O pai tentou segurá-la, mas ela era leve demais, leve a ponto de parecer vazia, como se parte da alma tivesse drenada. E então, com a mesma voz profunda, ache o resto. O resto do quê? Perguntou o pai. A resposta fez todos arrepiarem. De mim. E nesse instante, uma pancada surgiu na parede atrás de Shirley, abrindo um buraco no reboco, como se alguém esmurrasse de dentro para fora.
Não era um exorcismo formal. Ninguém queria envolver a igreja oficialmente, mas chamaram um médium experiente, que já havia lidado com poltergeists. Ele entrou na casa e imediatamente disse: "Há mais de um espírito aqui. Um está preso, o outro faminto." Essa frase nunca foi explicada por completo, mas o ritual começou. O médium tentou cortar o vínculo entre Shirley e a entidade usando oração e concentração. E então, tudo explodiu. As portas bateram ao mesmo tempo, os móveis tremeram, o telhado estalou, e Shirley, que estava sentada, foi arremessada contra a cama com tanta força que o matraz afundou. O médium caiu no chão, e 3 bilhetes surgiram instantaneamente no quarto, como se fossem cuspidos pelo ar. "Não, ela é minha âncora, você não entendeu." A palavra âncora reaparecia. Ligação marítima? Ligação emocional? Ligação espiritual? O médium saiu chorando. Disse que havia algo antigo ali dentro. Algo que não era apenas um espírito humano. Mas a pior parte desse episódio veio ao final. Durante uma das crises, Shirley entrou num transe profundo e começou a narrar algo como se estivesse vendo um filme dentro da mente. Água preta onde ele afunda. Os gritos, ninguém ouve. O barco vira. Um deles o empurra. Ele bate a cabeça e desce. O corpo dela se enrijecia, como se revivesse cada impacto. Os pais gritavam para que parasse. Mas Shirley, com a voz arranhada, continuou. O rio o leva. Não encontra paz. Ele quer lembrar. Ele quer voltar. E então, com um olhar que não era dela, ele não lembra o nome. A entidade era um fragmento de alguém morto no rio. Alguém que não conseguia reconstruir sua própria história e usava o corpo de Shirley como um espelho para tentar lembrar. Mas isso significava outra coisa. Donald precisava dela e não iria soltá-la facilmente. O ano era 1968. A família Hitchens já vivia uma década de horror contínuo. Uma década de bilhetes impossíveis, batidas inteligentes, incêndios espontâneos, objetos movidos no ar, vozes que surgiam dentro das paredes e cartas supostamente assinadas pelo enigmático Ghost, Lois ou Walter. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a noite em que tudo silenciaria de forma definitiva. Shirley já não era a menina de 15 anos. Agora adulta, carregava no corpo e na alma as marcas de uma casa que jamais havia dormido em paz. Mas naquela noite, o ambiente parecia diferente. Não havia batidas. Não havia cartas. Não havia passos no sótão. A casa não estava ativa, estava vibrando, como se acumulando energia para algo maior. Algo final. O investigador Harold Tibbett, que acompanhava a família há anos, anotou em seu diário: "O fenômeno está quieto demais. Antes de grandes picos, o silêncio sempre antecede." Esse seria o seu último registro sobre a casa. Às 2h17 da madrugada, o quarto de Shirley se encheu do mesmo cheiro metálico que sempre precedia as manifestações mais violentas, o cheiro inconfundível de cabos elétricos queimando. A temperatura caiu bruscamente. O ar ficou pesado, como se a sala tivesse enchido de água invisível. Então, as batidas voltaram. Mas não eram como antes. Eram profundas, lentas, graves. Não pareciam vir das paredes, mas das fundações, como se algo estivesse enterrado ali há décadas e tentasse subir. Shirley se sentou na cama. Não estava com medo. Estava exausta. E isso é o que acontece quando convivemos tempo demais com o inexplicável. O medo se transforma em cansaço. A família se reuniu no corredor estreito. Wally, o pai, já não gritava. Cat, a mãe, já não rezava. A avó, que sempre dizia, é só a casa velha, agora estava pálida como cera. As luzes começaram a piscar.
Objetos tremularam, a porta da cozinha bateu sozinha. E então, como se algo dentro da casa gritasse sem som, os papéis da sala pegaram fogo. Sozinhos. Como tantas outras vezes nos anos anteriores. Mas agora havia uma diferença brutal. O fogo não avançou, não destruiu, não queimou nada além do próprio pedaço de papel. Era como se fosse um último aviso. Às 4h06 da manhã, quando o fenômeno estava em seu ápice, um pedaço de papel se soltou da parede e caiu dobrado sobre a mesa. Não houve barulho. Não houve movimento visível. Apenas a presença. Shirley abriu com as mãos trêmulas. A letra era a mesma. A caligrafia infantil. O estilo agressivo, entalhado, típico das cartas atribuídas ao poltergeist. E o conteúdo. Não preciso mais de você. Você não é minha ponte. A casa não é minha prisão. Eu fui o que você ouviu, eu fui o que você viu. Agora acabou. Sem nome, sem assinatura, sem Ghost, sem Lois, a entidade, seja lá o que era, se despedia. Shirley voltou para o quarto. Assim que se deitou, sentiu o peso leve de sempre sobre seus pés, como quando era adolescente, o mesmo afundamento suave do colchão que a acompanhou por mais de 10 anos. Não era ameaça, não era agressão, não era assombro, era um toque final. Ela fechou os olhos. 3 batidas soaram atrás dela. Toque, toque, toque. As últimas. Shirley não mexeu um músculo. E quando abriu os olhos novamente, o sol já nascia. O peso havia desaparecido. O cheiro tinha sumido. A casa estava silenciosa. Silenciosa de verdade. Silenciosa como uma casa normal. E nunca mais, em nenhum momento da vida adulta de Shirley, o fenômeno retornou. Após o fim, investigadores analisaram o caso. Foi o poltergeist mais longo já documentado. Foi o único com cartas escritas à mão surgindo espontaneamente. Foi um dos poucos reconhecidos como inteligente e comunicativo. Foi um caso com múltiplas testemunhas neutras, inclusive polícia e vizinhos. E foi o único que se despediu, como se encerrasse um ciclo. Até hoje, não há explicação científica. Uns dizem que era histeria coletiva, outros sugestão psicológica, outros um fenômeno físico não compreendido, outros uma consciência. Shirley, porém, resumiu assim: não era um fantasma, não era da família, não era invenção, era algo que nos escolheu e foi embora quando quis. Assim termina o caso Shirley Hitchings, um dos mais fortes, mais documentados e mais perturbadores casos de poltergeist da história moderna. Não com exorcismos, não com expulsão, mas com uma despedida. E com o silêncio mais assustador de todos. O silêncio que dura para sempre.